Fala turma, tudo chique-lique com vocês? Por aqui tudo chique-lique. Simbora fazer o carregamento daquela palhada de mombaça que a gente amontou esses dias. Eu não consegui amontoar logo de cara que a gente cortou, né? Era a ideia, mas coisas foram rolando aí no final de semana que a gente teve prolongado do carnaval. Tomara que venha chuva, minha Nossa Senhora, nós estamos precisando pra caramba. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Tá inclusive dando barulho de trovão. E tô indo olhar aonde que vou pôr essa palha do mombaça. Mas antes, olha que lindo. Gente, que lindezinha essa planta, meu Deus. A cor é muito incrível. Já tem várias delas. Se chama clitória. Vamos ver aqui uma parte do lado da horta que nós estamos querendo forrar com matéria orgânica para ter uma recuperação do solo, né? A gente cultivar plantas de uma maneira um pouco mais intensiva. E aqui a gente tem um problema com graminha. Tem uma graminha bem sem vergonha de tirar. Olha só o tamanho dos nossos cará aqui. Tá enorme, gente. Nunca havia crescido. Esse aqui tá vendo? Pé de mamão. Tão lindamente esses cará. Tô impressionadíssimo. E aqui, ó, tem uma graminha sem vergonha. Que vou tentar fazer o abafamento dela através da palhada, né? Acumular bastante palhada, matar ela por abafamento. E aí isso já vai gerar também esse processo de compostagem, manutenção de umidade, porque entre essas fileiras aqui que o cará está instalado, é uma fileira que já tem matéria orgânica há mais tempo, a gente pode estar colocando outras coisas. E olha só, a gente conduziu aqui o cará nesse sistemão aí, ó. Se pendurou no mamão, mas também a gente jogou galhos que nem tá dessa forma aqui. Aqui embaixo já tem galhos que ele cresceu por cima, né? Mas às vezes a gente vem e põe mais algum outro e ele continua crescendo, usando isso de apoio. E eu quero ver o tamanho das batatas que a gente vai colher. Aí na próxima a gente vai conseguir, acho que, reproduzir bastante e fazer um cultivo ainda maior. Tô achando que eu vou fazer primeiro o carregamento para depois espalhar. Vou fazer um monte grande. Assim eu vou tirar da roça a palhada que tá abafando o próprio capim-mombaça. Depois a gente tem mais tempo para organizar lá aquele canteiro, né? Que daí dá para dar uma roçada na graminha, fazer uma coisa um pouco mais organizada.
vai e vem, já fiz, apesar de ter filmado uma, já fiz 4, 5 cargas, eu acho. Olha o montão. Vai dar um trabalho para espalhar depois, né? Aqui já de cara a gente sabe que vai resetar com essas mudinhas de coisa que tá jogada por aí. E teve uma pessoa que comentou perguntando essa questão da compactação, né? No vídeo anterior, que eu fiz todo aquele processo de cortar. Daí eu tive que rastelar com o trator, daí agora eu tô andando, virando volta para juntar. Então sim, é um processo que compacta muito o solo, apesar de a gente estar fazendo um período seco. Não adianta, né? O trator é um dinossauro espalhafatoso, é isso que eu chamo ele, em comparação com a tobatinha ou um equipamento manual que a gente também usa aqui no sítio, né? E é sempre assim, né? Entra aqui nessas partes estreitas, ó, lá enroscou um pouco na árvore, machucou a casca, daqui e dali, né? Mas por outro lado também faz uma força tremenda. A gente está fazendo isso de uma maneira rápida. Só que se a gente pensa sistemas de agrofloresta que a gente não precisa cortar e trazer, né? A gente pudesse estar cortando lá diretamente com uma máquina pequena mesmo, já roçando e deitando esse material sobre o solo e lá já acontecendo decomposição, é muito menos energia. Teve uma pessoa que também comentou o seguinte assunto, foi que no último vídeo a gente falou dessa máquina de roçar, né? A gente mostrou a primeira vez ela trabalhando, que é um equipamento velho, mais novo aqui no sítio para a gente estar utilizando nos processos. E o comentário dele que foi, diante da atividade econômica que a gente está conseguindo exercer aqui no sítio, talvez a conta não feche para os maquinários que a gente está adquirindo, né? No sentido que pode chegar um momento que pode dar problema em alguma coisa e isso vai colapsar. A gente não vai aguentar dar manutenção e, enfim, vai parar tudo, porque se a gente ainda cria um sistema de agricultura que depende muito de máquina, depois sem máquina você não consegue fazer do nada tudo manual, né? Então, eu acho que ele fala porque acho que está acontece, né, em alguns lugares esse tipo de situação, até mesmo na agricultura convencional, né? Mas a gente tem atuado da seguinte forma, né? Por exemplo, esse tratorzinho azul que estamos usando hoje, ele só está sendo possível porque é um trator velho e porque a gente consegue dar manutenção nele meio por conta. Porque se a gente precisasse comprar alguma coisa um pouquinho mais nova, um pouquinho mais atualizada, né? Esse tratorzinho aí é dos anos 80, né? Já cheio de marcas aí do uso desde o século passado, né? Então é um equipamento que bem robustão, a gente consegue dar uma manutenção, a coisa vai indo, é possível, está sendo possível manter. Mas, sinceramente, pela atividade econômica que a gente está conseguindo fazer aqui no sítio, não é necessariamente viável, no sentido de a gente não está conseguindo fazer com que o giro feche todas essas contas. Mas a gente também tem esse calço, né, de estar trabalhando com atividades paralelas para que a gente consiga manter ele e fazer as atividades que a gente está fazendo. Para a área que a gente está trabalhando aqui, né, que o espaço aqui tem uns 5 hectares, mas a gente tem cultivado 1 hectare por aí com um manejo mais frequente, né? Opções como um tratorito, alguns equipamentos menores, às vezes são mais compatíveis para serem viáveis, mas isso não significa que o trabalho vai ser o mesmo, né? Porque a força de um trator, gente, assim, pra gente que tá sozinho, pra uma situação que às vezes a gente não tem mão de obra para puxar matéria orgânica, puxar uma madeira, não sei, descompactar o solo, é totalmente diferente se fazer com uma máquina bem pequena, muito manual, do que se fazer com um trator grande, né? Então dá assim uma capacidade pra gente gigantesca. Até mesmo se eu fosse fazer esse trabalho de hoje com a tobata, se eu tivesse que pegar na carretinha toda aquela palhada e jogar toda no garfo para cima da carreta e depois ainda tem que meio que puxar com o garfo para descarregar, porque ela não tem esse basculamento, ela não levanta e não abaixa. Já com aquela caçamba que tem atrás desse trator, eu consigo baixar ela no chão, ela vai raspando o chão, quase que se enche sozinha, e ainda ela tem uma alavanquinha ali que ela bascula, né?
e aí descarrega também muito rápido, e aí com pouco tempo eu consigo fazer muita coisa. Então é possível fazer com equipamentos menores. Para o fluxo financeiro que a gente tem, seria mais viável equipamentos bem menores, mas também, né, diante das circunstâncias, mão de obra, eu tenho problema de coluna, a gente está tendo que ter atividades paralelas porque não tem uma perspectiva financeira muito boa para a gente trabalhar só na agricultura por aqui. Ainda a gente não sente isso. Então a nossa esperança é se manter do jeito que dá, né, sem se matar demais e trabalhar, fazer tudo manual e estragar as costas, ficar com bursite, ficar com it, né? Então a gente está fazendo o que dá. E realmente tem que tomar muito cuidado com esse comprar equipamento, e às vezes não serve, daí perde dinheiro, porque vai se desfazer, ou o equipamento quebra, não dá conta, enfim, é um problemão. Mas como eu falei, a gente está se arriscando porque compra coisas velhas, e aí quando a gente compra, a gente consegue dar uma manutenção, uma reformada, né? E colocar para funcionar, ou quando quebra a gente consegue às vezes dar uma mínima manutenção por conta mesmo. Há coisas que não, né, que são mais complexas, que a gente não entende, mas no geral a gente tenta fazer assim, e aí tá fluindo melhor nesse sentido, né? Ah, e outra questão também que o pessoal tem comentado é sobre a quantidade de cobertura que nós estamos jogando sobre o solo. Aqui eu joguei a palhada no último vídeo. Gente, esses montes que eu tô tirando hoje, eles estão com cheiro de silagem. Que aqui é uma camada de uns 20 centímetros, a gente está em um período já vários dias sem chuva, então aqui quase que secou. Mesmo numa quantidade bem significativa, né? Mas lá naqueles montes que eu tô juntando, tá fermentando, tá quente, quase sai vapor, fumacinha, né? De fermentação. E a galera tá fomentando, vixe, a gente tá gastando energia demais, às vezes carregando essa palhada, né? E é muita palhada sobre o solo. O que a gente está experimentando fazer é um pouco da noção da agrofloresta, que até tem uma pessoa que compartilha e dá curso sobre esse assunto, é o Namastê, e ele fala o seguinte, eu vi um vídeo esses dias ele repetindo, né? Não existe overdose química de matéria orgânica, no sentido que a gente pode acumular, e isso só tende a criar condições melhores. Não há um problema que é demais e aí dá um problemão no sistema, né? O que existe é a overdose física, porque às vezes a gente colocar 1 metro de palha e plantar um pé de alface que às vezes está desse tamanho, para ele não vai ter nem luz, né? Você vai ter que ter um túnel dentro dessa palhada para ele ter acesso à luz. Claro que se eu estou exagerando 1 metro, né? Mas vamos colocar ali mesmo uns 30 centímetros de palha, às vezes, dependendo a palha, dependendo do material triturado, o que seja, um pé de alface pode ter dificultado aí o seu crescimento. Então, para a gente colocar mais palha, tem a alternativa de organizar bem o material, de triturar, mas tem um limite que é o operacional, né? A gente às vezes evita pôr mais cobertura, porque isso atrapalha às vezes o cultivo, dificulta mais o crescimento da planta, e também às vezes porque não tem, né, a matéria orgânica. Mas nesse sentido ele traz a ideia de que muita matéria orgânica faz bem para o solo, porque isso acontece até na natureza, né? Troncos podres, serrapilheira na floresta, você vê se acumulando, formando um solo de altíssima qualidade. Mas claro que eu entendo assim que tem que ver, a gente às vezes vê um pequeno recorte de um vídeo na internet, às vezes não pode generalizar, né, gente? Olhar pelo buraco da fechadura. Depende da matéria orgânica, depende do que você está pondo, também às vezes pode ter um efeito colateral ali, né? Algum efeito negativo que a gente não quer. Que eu vejo é o que pode acontecer com a palhada do eucalipto. Que o eucalipto, se a gente cultivar ele diversificado, não tão adensado, a palhada dele tende a ajudar mais o solo do que causar aquele efeito alelopático, né? Ele tem um óleo na folha, e esse óleo ele inibe a germinação, o crescimento de plantas no solo. A folha, né? A madeira dele não, mas há lugares que cai muita folha de eucalipto, ele pode estar atrasando a germinação dessas plantas. Então, claro, né, é o mesmo sentido, é a proposta que a agrofloresta traz, né, muita diversidade. Então a ideia não é trazer mono ideias, mono palha, mono
né? Então é sempre buscar diversificar, principalmente se a gente for acumular bastante, a gente ter mais diversificado, ter tronco, ter folha, ter galho, ter capim, ter planta leguminosa, ter, enfim, para que seja uma cobertura de qualidade, né? Eu só cliquei. Altas aventuras. Nossa, é muito brusco. Vai devagarinho. Ai, vou ter que sentar. Oi, Luke. Bonitinho. Eu acho esse trabalho bem legal. Divertido, eu gosto de ir no trator, mas não dá pra brincar. Hoje, pela primeira vez, eu dirigi o trator. Eu tô aprendendo a dirigir. E aí o Luciano tem bastante paciência. Daqui uns dias eu vou começar com o meu processo de tirar a carta de motorista de carro. Vai ser uma aventura. Posso descer? Gente, tentamos carregar tudo ontem, chegou fim da tarde e a gente não conseguiu terminar. Tá rendendo bastante palha, viu? Por demais. E aí é o seguinte, estamos acumulando de maneira estratégica aqueles montões lá que vocês viram a gente fazendo, descarregando e amontoando. Ele vai ficar para uma área que a gente quer
trazer mais cobertura, né? Ela ainda não está com uma cobertura mais espessa. E outra, eu estou amontoando aqui próximo desse espaço que é da horta, para vocês verem, né? Que tá bastante plantas altas, árvores. No verão a gente deixa o Deus do céu crescer mais, mas é um espaço que a gente vê que tem uma abundância de cobertura, porque a gente já vem fazendo esse trabalho por mais tempo. Trapoeirabinha, essa aqui é sem vergonha, viu? Tem que jogar ela pra fora, senão a bichinha não morre. Pensa uma planta resistente. Ó, aqui tem outra parte que também a gente já fez esse processo de cobrir. Então olha só como fica o solo. Não fica nascendo planta espontânea para tudo quanto é lado. Aqui onde está plantado o quiabo também já foi coberto. Inclusive aqui, essa matéria orgânica é do capim-mambaço que a gente juntou da outra vez. Então aquela questão, né, gente, que por mais que o solo seque nesses dias quentes, porque o sol anda torrando, olha lá, o milho tá murcho, mas o milho tá murcho lá e tá murcho aqui na horta também os pés, porque o sol tá demais. E ainda assim, em alguns lugares tá havendo falta de umidade já, mesmo com a palhada. Só que aquele dia que eu medi a temperatura, a gente vê que na área coberta a gente tem uma temperatura bem menor, o solo coberto, né? Então a gente tem um tempo maior de umidade, a temperatura é muito menor, então não esteriliza o solo por conta de exposição ao sol. Então dá condições dos micro-organismos se manterem melhor ao longo do tempo, né? E ciclagem de nutrientes principalmente. Isso aqui é maravilhoso. E reforçando sobre essa quantidade que eu estava falando de matéria orgânica, porque a gente tenta tanto material carregar, porque a gente está tentando seguir essa lógica de que a natureza funciona com base na ciclagem de nutrientes mediante essa energia de acumulação de biomassa, né? A serrapilheira na floresta que dá essa gama de nutrientes que torna um solo fértil. Então a gente está tentando funcionar nesse jeito. E como eu estava falando, se a gente tem uma biomassa equilibrada, biodiversa, né? Várias plantas produzindo cobertura de solo, é muito difícil a gente gerar um problema, uma overdose de matéria orgânica, né? No aspecto químico da coisa. Vamos dar um exemplo, uma overdose química. Se a gente jogar muito do adubo químico, que normalmente é usado na agricultura convencional, jogar muito dele no solo, ele cria um solo salinizado, porque esse adubo ele é como se fosse um sal. E ele é um formato que já está disponível para a planta, né? A gente queima a planta, especialmente nesses dias secos, queima muito. E saliniza o solo a ponto de que a planta não cresce porque vai ter uma overdose química. E a matéria orgânica não tende a causar isso, porque ela depende de processos, de uma decomposição, de uma presença de insetos, de bichinhos que vão liberando os nutrientes aos poucos, né? E claro, né, vamos dizer, a condensação de nutriente, se a gente for pensar, né, um punhadinho de adubo químico industrializado, né? E se for pensar a mesma quantidade do nutriente que tem nesse adubo químico num monte de palhada, o volume é muito maior. Então a gente pode acumular mais matéria orgânica, mas com aquelas ressalvas, né, que a gente sabe que tem plantas que às vezes elas têm um princípio diferente, como a folha de eucalipto. Se usar só folha de eucalipto, tem estudo científico que mostra que ele atrasa a germinação de algumas plantas. Então, ou pinos também, né? Então a gente buscar usar sempre ela diversa. E temos a limitação, que nem eu falei antes, da questão de trabalho. Se tem muita matéria grosseira, ou se depende da camada está muito grossa, não dá para plantar. Então essas são as questões, é o que a gente está entendendo no momento e tentando experimentar, né? E olha só, nesses dias secos eu tenho sentido falta, uma irrigação, gente, poderia fazer uma diferença, né, para não judiar tanto as plantas. Mas, por exemplo, num espaço com o solo descoberto, como esse aqui, apesar que tem uma palhinha aqui, né, mas a maior parte, se a gente for considerar no meio do milho aqui, ele tá descoberto. A gente perde muita água por evaporação,
Você bombeia a água, gasta energia, gasta com encanamento e no fim o que chega para a planta às vezes é apenas uma partezinha disso. Mas do outro lado, se a gente tem um solo como este aqui, ó, coberto com uma camada generosa de palha, a gente tem um aproveitamento muito bom, porque a gente facilita a permanência da vida no solo, a gente facilita a decomposição e liberação de nutrientes, a gente dá água para a planta para ela passar esse dia seco, e a gente tem também um isolamento ali para a água não evaporar tão facilmente. Uma porque a palha ela cria uma camada que, quando a água começa a evaporar do fundo do solo, ela meio que se condensa debaixo da palha e mantém ali essa umidade meio que presa, né? Ela precisa mais tempo para sair do solo. E claro, né, a temperatura, a gente sabe que a água ela é um equilibrador de temperatura no planeta para qualquer coisa, né? Por exemplo, quando se usa um climatizador num ambiente que põe água, a água é justamente um trocador de calor. E aí, se o sol bate, o solo esquenta, a água vai fazer troca de temperatura ali para equilibrar a temperatura do solo, né? E aí ela evapora para fazer esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo falta água no solo. E a gente precisa evaporar a água do solo, só que a gente tem que evaporar por aqui, gente. Por aqui que a água tem que evaporar. Por quê? Porque a planta puxou a água, quando ela puxou a água, ela pegou a energia do sol, ela pegou gás carbônico, fez essa mistura, produziu madeira, o oxigênio ela devolve para o solo, para a atmosfera, é energia no solo, energia. Então a água tem que ser evaporada do solo, né? O único lugar que tem que sair água da nossa terra deveria ser aqui, né? E não por solo exposto, por secar, porque está queimando no sol, porque não tem cobertura. Então, gente, fazer essa cobertura, né? Acho que, na minha opinião, viabiliza mais as irrigações e também é uma questão de sustentabilidade, né? A gente trazer a água, bombear do rio para irrigar áreas desertas que estão com o solo exposto é um gasto energético. A gente também está jogando água que às vezes nem tem, né? Como os níveis dos rios estão baixando a água, usar assim desordenadamente a água causa problemas, comunidades ficando sem água para beber ou para irrigar os seus cultivos de subsistência, porque às vezes tem latifúndios de monocultura, né? Aqueles áreas de pivô central que bombeiam infinitos trilhões de litros para irrigar áreas que não têm capacidade de manter uma resiliência hídrica ali, né? Porque estão às vezes solos mais expostos e não usando melhor os princípios da natureza, né? De resiliência da própria natureza. Gente, eu acho que nós vamos terminando o vídeo por aqui. Tá aqui, ó, o outro monte de palha que a gente está fazendo. Aqui no caso essa quantidade é para repor, né, nos espaços que estão mais ralos de matéria orgânica. Mas a gente vai contando essa história no próximo episódio. Agradeço aos apoiadores, pessoal que sempre comenta, compartilha, curte, que tá hypando também esses recursos novos aí. O YouTube entende que o conteúdo está sendo assistido, valoriza, e é isso aí, sempre avante expandindo o mundo.